Olá pessoal, bora para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre salvação somente por Cristo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Jesus Cristo, o Senhor. Então, bora para 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Para que fim Cristo veio ao mundo? Então, para que Jesus veio ao mundo, né? Jesus, que é chamado de vários nomes, né? Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador, o Redentor, luz do mundo, maravilhoso, o que eu mais gosto, é maravilhoso. Tem a música Daniel Littke, gente, é maravilhoso mesmo. A música também é maravilhosa. Pode procurar aí, vocês vão amar. Então, para que Cristo veio? Aí em Timóteo tá escrito. Eu vou deixar na descrição, tá, gente? Os versículos que eu uso, tudo, eu deixo tudo na descrição do vídeo. Então, para você me acompanhar, você clica aí na descrição, nessa setinha, né? Que fica um Vzinho assim. Você clica e ela vai abaixar e aí lá tem escrito. Todos os versos que eu uso, eu deixo lá bem detalhadinho, para vocês acompanharem certinho, né? Porque às vezes eu falo, pode ser que você não tenha entendido, ou minha língua tenha dado uma enrolada aí e vocês entenderam outra coisa. Então eu deixo tudo escrito direitinho, tá? Então Jesus veio para quê? Né? Para que Jesus veio ao mundo? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Exatamente, porque não só eu, mas como você e toda a humanidade, né, matou Jesus naquela cruz. Porque a gente peca constantemente, todos os dias, seja querendo ou não querendo, a gente peca, né? Então, a gente é pecador. Então, Jesus veio para nos salvar. Então, veio salvar a mim, a você, então todo mundo está salvo. Todas as pessoas do mundo estão salvas. Mas o que elas não sabem é que elas podem perder essa salvação por não aceitar a Jesus e não viver em conformidade com o que Cristo ensinou, né? Quando ele estava aqui na Terra. Em Timóteo não, é Mateus 1, 21, porque ele foi chamado Jesus. Então, por que ele recebeu o nome de Jesus? Né? Inclusive, meu nome também tem de Jesus. Eu sou de Jesus, Rose de Jesus, né? Então, tá aqui, né? Eu não sou Deus, mas, né, o que eu faço aqui também é considerado um tipo de salvação, né? Porque eu trago a verdade àqueles que ainda não sabem. E por causa dessa verdade que é Jesus, eles podem, né, manter essa salvação que eles ainda desconhecem e podem ter a salvação eterna, né? Porque Jesus veio para todos e todos é todos. Então, é isso. Ele dará, então, por que foi chamado de Jesus? Ela dará luz a um filho, né? Falando a Maria. E lhe porás o nome de Jesus, né? Então, por quê? Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Por isso, Jesus é chamado também do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele é o Salvador que tira o pecado de toda a humanidade. Então, por isso ele recebeu o nome de Jesus, porque o nome Jesus significa ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, haverá salvação em mais alguém? Atos 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, há algum outro salvação? Não há nenhum, nada nem ninguém pode nos salvar, a não ser Jesus Cristo. Por quê? Ele é o Salvador. Ele é Deus, homem, e morreu por nós, pecadores. Então, quem pode interceder pela gente? O Espírito Santo, né? Que ele como fala? Intercede com gemidos inexprimíveis a Cristo. E Cristo intercede por nós, né? Diretamente com Deus. Então, o nosso único mediador, Salvador, Redentor é Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele também participa da mediação, mas não com o Pai, mas sim com o Filho. Então, o Espírito, ele intercede entre nós e Jesus. E Jesus intercede entre nós e o Pai. Né? Porque assim, o Espírito Santo, a gente não sabe orar direito, né? Então, o Espírito Santo faz a nossa oração e entrega a Jesus. Então, Jesus entrega a nossa oração diretamente a Deus. E aí, como Deus aceita a oração? Quando Jesus mostra a marca dele aqui, né? Porque Jesus morreu por nós. Então, ele mostra, né, para Deus que, né, é o nosso Redentor, porque ele pagou o preço. Então, ele tem o direito, né? Deus deu a Jesus o direito de... No caso, deu todo o poder, né? Tem até uma música. Todo o poder está em suas mãos, governa terra e céu. Fernanda Lara, gente. Magnífico Deus. Tem essa música. E é exatamente isso. Jesus tem todo o poder, porque o próprio Deus, o Pai, deu o governo e tudo a Jesus. Porque ele foi digno, né? Jesus é o único homem /Deus, né? Digno de abrir os 7 selos e receber todo o domínio, toda a autoridade no céu e na terra. Então, só Deus pode te salvar e só Deus pode te condenar. Apesar que você que escolhe ser condenado, né? Porque ele só escolheu te salvar. Por isso que ele morreu na cruz, por mim, por você e por cada um que aceitar Jesus Cristo hoje, né? Enquanto você tem vida, você deve aceitar Jesus. Se você não aceitar, você está se autocondenando à morte eterna, o lago de fogo. Por intermédio de quem somos reconciliados com Deus. Então, quem é que nos reconcilia com Deus? Em 2 Coríntios 5, verso 18 e 19... Ora, tudo provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de conciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então, o único que tem o poder, que tem a autoridade e o domínio de reconciliação, né, entre Deus e a humanidade é só Jesus, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Então, ele é 100% humano e 100% Deus. Então, ele é o único mediador entre Deus e o homem, é o único conciliador, né? Apesar que tem o Espírito Santo também que ajuda nessa parte, né? Mas diretamente com Deus é Jesus Cristo. No caso,
O Espírito Santo, ele faz a parte entre o ser humano e Cristo. E Jesus, ele faz a parte entre o ser humano e Deus. Entende? Então, os três são um no mesmo propósito, né? O mesmo... o mesmo propósito, né? Então, tem o mesmo pensamento. É tipo um pensamento... Não vou dizer... É tipo único, né? É igual. Né? Todos os três querem salvar. Então, os três se uniram para salvar a humanidade. Então, Deus o Pai concedeu o Filho, né, se entregou, e o Espírito nos ajuda a aceitar. O Espírito Santo nos convence, né? Então, os três, eles se complementam para a salvação do ser humano. E Cristo Jesus, no caso, é o único. E segundo Coríntios 5, verso 21, em que Cristo se fez por nós. E com que propósito? Em que Cristo se fez por nós, com que propósito? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, ele não pecou em nenhum momento. Tem gente que fala que Jesus pecou porque ele não guardou o sábado, mas ele é o Senhor do sábado. Ele não pecou porque ele fez o quê? Ele na verdade, ele cumpriu a lei no sábado. Porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, é amar. E Jesus, tudo que ele fez foi amar no sábado, porque se ele não tivesse amor, ele não sararia aquelas pessoas, ele não curaria, ele não, ressuscitaria, ele não libertaria, porque sem amor a gente não faz nada disso. Porque a gente não vai gostar, então se a gente não gosta, então pra que eu vou fazer? Nem te conheço. Mas não, Jesus, ele amava. E, na verdade, ele ama até hoje, né? Então, ele ama. Então, Jesus, nada que ele fez no sábado foi quebrar a lei. Na verdade, ele estava cumprindo com a lei no sábado. Só que os judeus lá, daquela época lá, eles criaram, mais de 600 leis lá para não quebrar os 10 mandamentos, sendo que nem eles mesmos estavam cumprindo. E... Nossa, eles fizeram uma bagunça. E até hoje as pessoas ainda são... como fala? São confusas em relação aos 10 mandamentos, né? Porque eles falam, Jesus aboliu. Jesus não aboliu. Ele veio cumprir. Como é que ele vai abolir, gente? E mesmo se ele tivesse feito isso, então... Porque eles diriam no Apocalipse que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis a ele até o fim. Não faz o menor sentido. Então, Jesus, ele veio cumprir com a lei. Mas isso não significa que a gente não precise cumprir também com a lei dos 10 mandamentos. Porque mesmo a gente pecando, a gente tem um advogado que é justo juiz, né? Que é o próprio Jesus. Então, a gente, mesmo sendo santo, né? No caso, eu sou santo. Se você não sabe o que é santo, santo nada mais é do que separado. É literalmente isso, separado. Então, eu estou separada do mundo. Então, eu não vou mais pra balada, né? Eu não saio pegando geral aí. Antes eu ia pra balada e beijava mesmo, gente. Eu beijava com gosto mesmo. Mas agora não. Né? Então, estou separada. Então, eu estou separada do quem? Do mundo. Porque as coisas do mundo não me satisfaz. Por quê?
eu sou o espírito. Então, um ser espiritual, meio que, não vou falar preso num corpo, né? Mas meio que a gente tá, meio que a gente tá preso nesse corpo mortal e corruptível, né? Então, Jesus, ele vem para nos libertar desta condição. Então, a gente é espírito vivendo num corpo mortal. Eu não sei explicar muito bem essa parte. Eu já ouvi um teólogo explicando essa parte assim, de espírito, tipo, e corpo, né? Que a gente é espírito. A gente é ser espiritual, mas a gente está numa condição carnal, né? Porque a gente tá nesse mundo e a gente é de carne, só que a nossa carne está contaminada pelo pecado. Então, por isso Jesus veio, para que a gente se tornasse de novo espírito, para que a gente não vivesse mais pela carne, né? A gente viver pelo espírito. Então, para isso Jesus veio, para nos libertar desse corpo corruptível, né, que se corrompe por qualquer coisa. A gente tem na carne um pecado que é muito fácil de se corromper. Porque a nossa inclinação já é o pecado. Porque a gente já nasceu no pecado, né? Então, em pecado concebeu minha mãe, né? Fala Davi. Então, é justamente isso. Porque todo aquele que é nascido depois de Adão e Eva já nasce já corrompido pelo pecado. Então, Jesus, ele vem para nos libertar disso. Não só do pecado, mas da presença do pecado. Então, a gente vai ser... a gente que já aceitou Jesus, a gente já está liberto do pecado. Mas, quando Jesus vir na segunda vinda, a gente vai ser liberto da presença do pecado, que é o diabo que está preso aqui. Então, a gente está preso aqui com o diabo. Então, a gente está preso com a presença do pecado. E, tipo, como eu já aceitei Jesus, então eu não mais com o pecado, mas presença do pecado, porque estou neste mundo. Quando Jesus vir na segunda vinda, eu vou ser liberta não só do pecado, mas da presença do pecado, que é o diabo aqui neste mundo, né? Então, é isso. Não vou falar muito disso, não. Eu desembalo aqui e aí não paro mais. Bora lá. Jesus veio para que mesmo? Aí aqui, quando dependemos de Cristo para a salvação. Quanto dependemos de Cristo para a salvação? Está em João 15, o verso 5. Eu sou a videira e vós sois o ramo. Sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Então, a gente depende... tudo. Tipo, quando Jesus fala que ele é tudo, é porque ele é literalmente tudo. Ele é tudo. Ele é a nossa vida. Porque quando a gente se batiza, a gente troca a nossa vida que a gente tem. A nossa vida, tipo, que a gente nasceu. A gente troca a nossa vida que já está condenada à morte, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente troca a nossa vida que já está condenada à morte e dá a ele porque ele morreu por mim. Então, a gente faz essa troca. Então, eu fico com a vida dele, que já está ganha, no caso, vencida, né? Que Jesus já venceu por mim e por você, né? Se você aceitar Jesus. Então, a gente faz essa troca. Eu pego a vida dele e ele pega a minha vida, que já está, tipo, condenada à morte. Aí ele morre para salvar a minha vida. E me dá a vida dele, que é perfeita, né? A vida de Jesus. E aí, ele se torna um tipo...
fracassado, né? Porque, tipo, a gente já nasce no fracasso do pecado. Então, ele se torna fracassado por nós, né? Mas, como ele já venceu, a gente se torna mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque ele já morreu essa vida de fracasso, né? Quando ele morre na cruz. E quando ele ressuscita, ele já ressuscita como um vencedor, rei dos reis, senhor dos senhores e todo poderoso, tipo, top. Então, quando a gente se batiza, a gente morre, né? Essa vida de pecado e renasce com a vida de Jesus, mais que vencedor, porque nele está a vitória. No caso, ele é a vitória, né? Porque ele já venceu. E bora começar a terminar aqui, porque o negócio vai. Em que Cristo se fez por nós. Daqui eu já li. Agora vamos para Hebreus 1, verso 8. Que 3 características essenciais para um Salvador se encontram em Cristo. Então, por que Cristo é Salvador? Né? Aí a gente vai ver 3 características que mostram que Jesus Cristo é Salvador. Então, a gente encontra em Hebreus 1, o verso 8, a divindade de Jesus. Aí tá escrito, mas acerca do Filho, né, tá falando de Jesus Cristo, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então, Jesus é Deus. E humanidade, em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus, ele já nasce, né, sob a lei. Então, ele já estava ali, ele já nasce como um de nós, né? Condenado à morte. Então, humanidade, tanto que ele morreu. E sem pecado, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2:22. Então, Jesus era divino, porque ele era Deus, é Deus. Humanidade, porque ele morreu, né? Porque ele tinha que morrer, né? Senão ele não seria um ser humano. Então, ele é Deus, mas também humano. Então, ele é Deus homem, né? O filho do homem, né? Como ele gostava de ser chamado. E sem pecado. Então, para que ele pudesse morrer por nós e fosse aceito por Deus, né? Ele não poderia pecar. Então, se ele tivesse pecado como os judeus, né, afirmaram que ele era filho do diabo porque ele não guardou o sábado, porque ele quebrou a lei, mentira. Se ele tivesse feito isso, Deus não teria aceitado a morte de Jesus. E foi justamente o contrário que aconteceu, né? A gente vê lá na Bíblia que Jesus, ele foi assunto ao céu. Então, ele foi elevado até o céu por uma nuvem. Que é do mesmo jeito que ele vai vir. Ele vai vir na nuvem, né? E todo olho que estava lá naquela época lá que conhecia ou já ouviu falar, estava lá, né? Naquele monte lá para ver Jesus indo para o céu, né? Que foi avisado lá, correu lá o boato, todo mundo foi lá ver. Então, tinha muita gente vendo, né? Jesus indo para o céu. E também tinha uns anjos que veio buscar Deus. Como Cristo mostrou pelas Escrituras que o prometido Salvador do mundo devia ser tanto divino como humano. Está em... Peraí, deixa eu virar... Está em Mateus 22,
do verso 41 ao 45. Oi, peraí. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor, o meu Senhor, assenta-te à mesa direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Aí aqui tem um comentário, tá escrito assim: alguém comentou assim essa importante verdade concernente à união do divino com o humano em Cristo. A divindade necessitava da humanidade a fim de que esta proporcionasse um meio de comunicação entre Deus e o homem. Está no livro O Desejado de Todas as Nações, a página 296. Esse livro é maravilhoso. O homem necessita de um poder fora e além de suas forças, para restaurá-lo à semelhança de Deus. É que haja um poder que opere no interior, uma vida nova vinda de cima, para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo. Tá no livro Caminho a Cristo, página 18. Também é muito bom. E até esqueci o que eu ia falar. Pulando. Em Romanos 1, o verso 3 e 4, que dois fatos testificam da união da divindade com a humanidade em Cristo. Com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus, ele teria que vir em carne, né, como ser humano, para fazer essa ligação, esse elo. Porque quando o pecado entrou no mundo, fez essa ruptura, né? Tipo, cortou esse ligamento entre Deus e a humanidade. Porque antes Deus vinha, falava com Adão e Eva, tudo face a face, tipo, igual. Tipo, não é igual, né? Porque a gente tá no vídeo, mas. Tipo, quando você fala com alguém, tipo, você fala face a face ali. Você vê, você toca, você sente o cheiro, né? Então, você come, você bebe com a pessoa, tudo normal. Então, quando aconteceu o pecado, esse meio de ligação direta, né, foi cortado. Então, o pai não podia mais chegar nem perto de Adão e Eva, porque se Deus chegasse, né, o pai chegasse perto de Adão e Eva, os dois seriam fulminados na hora, né, porque Jesus fala, o pai é maior que eu. Então, o único que foi concedido, assim, essa comunicação, foi só com Cristo, né, então os seres humanos ainda continuou tendo um contato com Deus, mas era com Jesus e mesmo assim não era diretamente. Ou era por voz,
ou era por uma aparição, só que não era como Deus sendo Deus, né? Ou era uma sarça lá pegando fogo, né? A sarça ardente, ou a voz como de trovão, ou uma brisa, um vento, com forma de pessoa, né? Igual lutou com Deus e venceu Jacó. Deus, Jesus Cristo, ele apareceu em forma de homem, né? Para falar com Jacó. Então, Deus tinha que fazer esse ligamento de volta, porque Deus tem saudade da gente e a gente tem saudade de Deus. Só que muita gente não sabe disso. Mas o nosso interior, não sei se inconsciente, mas tipo, todo o nosso ser tem essa necessidade de ter Deus de volta, esse ligamento de volta. Porque é natural da gente, tipo, a gente foi feito pra ter a presença de Deus. Sem a presença de Deus, a gente se mata. Simples assim. Pode ver que a maioria das pessoas que se matam não sei se tem conhecimento de Deus, mas não tem a presença de Deus na vida delas. Por isso elas se matam, porque sem a presença de Deus a gente morre. A gente se mata, porque nada faz sentido sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus não faz o menor sentido. Não faz. A gente fica depressivo, a gente fica isolado, triste, vazio por dentro. Sem a presença de Deus, a vida não faz o menor sentido. Resumindo, é isso. Sem a presença de Deus, a vida não faz sentido. Não tem propósito. Sem a presença de Deus, não faz o menor sentido a gente estar vivo. Por isso que tem tanta gente se matando. Porque eles não têm a presença de Deus. E o nosso ser, tá gritando porque quer a presença de Deus de volta junto com a gente. Mas a gente não tem esse conhecimento. Pelo menos, né, a maioria não tem. E por isso se mata. Então, por isso que a gente deve anunciar a Jesus Cristo que ele está voltando para ter de novo essa comunhão, né? Essa presença de Deus diretamente com a gente. Agora Apocalipse 1, o verso 17. Por quanto tempo Cristo será vitorioso sobre a morte? Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. E ver também Apocalipse 2, verso 24. Então, Jesus, ele veio sendo Deus, homem, né? Ele era Deus, mas ele veio no corpo de homem. Então, tudo que ele fez pelo poder de Deus, não pelo próprio poder dele. Né? Como se, eu tenho um carro, mas eu vou viajar para os Estados Unidos. Ou pode ser para a Europa, né? Sei lá, Itália. Na Itália? Bom, sei lá. Fui viajar. E aí eu deixei meu carro na garagem, né? Fiquei lá uns 3 meses. E aí eu perdi meu carro. Só porque eu deixei na garagem. Eu não tenho mais carro só porque eu deixei meu carro na garagem no Brasil. Não, né, gente? Meu carro continua lá. Eu só não tô usando. Mas meu carro continua lá. E aí eu volto depois de 3 meses. Meu carro tá lá, eu vou, né? Curtir meu carro de novo. Vou passear. Sei lá, vou pro parque, vou de carro. E tô com meu carro de novo, né? Então, é a mesma coisa de Jesus. Ele deixou o poder dele divino no céu e veio para a terra como ser humano. Por quê? Ele devia depender 100% de Deus e do Espírito Santo.
que é o que a gente deve fazer hoje. Por isso, ele veio para nos dar o exemplo de como ser um filho de Deus. E é isso. Em Hebreus 7, o verso 25, em que grau chega a salvação alcançada em Cristo. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus, ele vive para interceder pela gente. Vai ser para sempre? Não. Por quê? Está acontecendo o juízo de investigação no céu. Né? Se você não sabe sobre esse assunto, tem vídeo também no canal, dá uma olhadinha. O juízo investigativo, ou tá escrito só o juízo, não lembro o título, mas é um desses dois. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Então, assim que acabar o juízo de investigação, todos os casos estarão decretado, como é que fala? Encerrado? Decidido, isso. Então, todos os casos estarão decididos, tanto para a salvação quanto para a condenação, porque uns aceitaram Jesus e outros recusaram Jesus. Então, quando a pessoa recusa Jesus, já está se jogando pelo lago de fogo, entendeu? Que ou você está com Deus ou você já está contra Deus, não tem meio, entendeu? Então, é isso. Em 2 Coríntios, o capítulo 9, o verso 15, que devemos fazer tendo tal Salvador. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, a única coisa que a gente faz é dar graças a Deus, né? Que a gente tem Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador, advogado e justo juiz, que está intercedendo junto ao Pai, né, por nós pecadores, né? Essa é a verdade. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que, né, o vídeo tenha ajudado, né, a você que está assistindo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.